presente, a senhora prefeita, a senhora vice-prefeita, estimados vereadores, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus dessa belíssima cidade de Guapimirim. Nós hoje queremos, nesta Santa Eucaristia, esse culto perfeito, entregue a Deus nesta manhã, agradecer e louvar a Deus pelo dom da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente. A igreja, nossa mãe, de modo providencial, está celebrando a sua última semana no calendário litúrgico. Significa que, para nós católicos, domingo que vem, ano novo, vamos começar a preparação do Natal, da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na carne, na pobreza do presépio. E meus irmãos, portanto, esta última semana do ano litúrgico, nós celebramos esta semana dedicada à realeza de Jesus. Ele que veio pobre, que veio num curralzinho, que veio como servo, que veio para dar a vida, um dia virá novamente, revestido de poder e glória de sua majestade, para julgar os vivos e os mortos e instaurar a cidade eterna, o reino eterno que não terminará. Nós cristãos vivemos e morremos fincados nessa certeza. O reinado de Jesus começou na sua primeira vinda, mas o reinado de Jesus se estabelecerá para sempre naquela vinda definitiva que nós cristãos devemos aguardar pressurosos, devemos correr em direção deste dia. E por que estou chamando a atenção, de modo providente, nós estarmos celebrando essa última semana, onde a leitura, a primeira hoje, nos fez pensar um pouco na cidade do céu, na cidade de Jerusalém do Alto. No livro do Apocalipse nos é apresentada como a pátria definitiva de todos os homens, como a cidade para a qual todos os homens foram criados para viver. Todos nós, que somos desta cidade de Guapimirim, um dia esta cidade dará lugar à cidade eterna, a Jerusalém do Alto, a cidade onde o próprio Cordeiro é a lâmpada, onde ele próprio se assentará no trono, e ele será o único poder, toda a realeza, toda a glória, toda a majestade será somente dele. E nós escutávamos hoje na primeira leitura, qual será o nosso lugar nesta cidade? Estaremos todos juntos, ao redor do trono, marcados na fronte pelo seu nome, cantando um hino que somente os eleitos saberão cantar, o hino do amor, o hino do louvor, o hino da adoração, o hino que o próprio Espírito de Deus em nós, neste mundo, quer nos ensinar a cantar. E aqui, exatamente, eu queria que nós compreendêssemos uma coisa. Nós cristãos que falamos tanto da cidade que está por vir, que aguardamos a pátria que virá, talvez alguns podem chegar a uma conclusão absolutamente errada. Se nós cristãos não temos como destino último este mundo, então este mundo para nós é indiferente. Se a nossa cidade definitiva não é esta daqui, se tudo que existe não é o que nós temos aqui agora, então para que se preocupar com aqui ou agora? Vamos viver somente para aquela cidade. Foi exatamente esse um dos primeiros erros cristãos de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, quis corrigir duramente os cristãos, porque eles diziam, se o reino está para vir, vamos ficar esperando o reino, não vamos fazer nada neste mundo. Então Paulo, na sua austeridade, na sua serenidade apostólica, disse, quem não quer trabalhar, então não coma. Ou seja, quem não quer trabalhar neste mundo, por este mundo, então que não receba nenhum bem deste mundo. E assim o apóstolo, e assim os cristãos, nós todos compreendemos que a esperança na cidade eterna, a esperança do reino eterno que há de vir, não nos deve paralisar neste mundo. Ao contrário, o reino que há de vir não cairá do céu como uma pedra que não tem nada a ver com este mundo. O reino que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse isso de modo muito claro. Convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Isto é, meus irmãos, o reino que há de vir, a cidade que descerá do alto como Jerusalém celeste, esta cidade já está plantada na terra. Isso significa
significa que nós cristãos temos uma missão muito específica neste mundo. Nós não podemos e nem devemos viver indiferentes a este mundo. Nós não podemos ver as realidades deste mundo, as mazelas, a pobreza, as injustiças e dizer assim: isso não é problema meu, eu aguardo o dia que não haverá mais injustiça. Isso não tem nada, isso aí para os governantes que se virem, porque nós cristãos estamos preocupados com o céu que vai vir. Não, meus irmãos, um cristão que compreendeu isso está traindo exatamente o mandato de nosso Senhor, porque o mandato de nosso Senhor é: sede sal da terra, luz do mundo. Eis que vos envio ao mundo, ide, anunciai, pregai o Evangelho a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornai as nações minhas discípulas. Isto é, meus irmãos, nós cristãos não podemos ser gente indiferente à nossa realidade. Não podemos ser gente que tanto faz como tanto fez, como é a nossa vida, como é este mundo, como são as estruturas deste mundo. Não! Nós precisamos ser fermento nesta massa. Nós precisamos ser sal deste mundo, luz na escuridão, que é natural, onde há pecado, a escuridão, mas nós precisamos ser a luz, porque nós vivemos no Senhor, luz do mundo. Nós precisamos ser sal, porque nós somos sal no Senhor, sal da terra. Nós precisamos ser fermento na massa, porque nós estamos nele, que é o fermento, transforma este mundo. E o que eu quero com isso dizer para nós, o sentido de estarmos aqui hoje rezando pela nossa cidade, agradecendo a Deus o dom desses 34 anos de nossa cidade, deve tornar-nos, cada um de nós, mais comprometidos com esta cidade terrena. Porque esta cidade que virá começa a ser preparada nesta cidade que aqui está. O reinado de Deus que virá já começou aqui em nossos corações. E por isso a semeadura do reino foi confiada a cada um de nós. Cada um de nós em Cristo, renascidos pelo batismo, temos a missão de transformar este mundo, de purificar este mundo, de preparar este mundo para a vinda da cidade eterna. Isso exige de nós uma realidade muito concreta, meus irmãos. Nós precisamos sim cuidar da nossa cidade, cuidar desta nossa comunidade. Nós precisamos sim ser gente interessada pelo bem uns dos outros. E veja, isso não pode ser para nós uma ideia. Isso precisa ser algo muito concreto. O que significa cuidar bem da nossa cidade? O que significa louvar a Deus e começar desde já a transformar a nossa cidade? O maior bem que hoje você pode fazer para a cidade de Guapimirim é converter-se, crer no Evangelho. Crer na cidade que virá, viver nesta cidade com as leis, com este canto que ouvimos no Apocalipse de hoje, o canto que nós cantaremos diante do trono e que é o Espírito que ensina em nós, como diz Paulo, né? É o próprio Espírito que nos ensina a orar como se deve. Então vejam só, é o próprio Espírito de Deus que neste mundo nos ensina a falar a língua deste reino que virá, desta cidade que virá, e isso deve se traduzir em atos. Converter-se, viver o Evangelho, viver de Cristo para nós, significa aprender a superar nosso egoísmo diário. Porque tantas vezes, veja, e dá licença assim, de dar alguns exemplos bem concretos, que no nosso país tantas coisas são assim, parecem que obstáculos invencíveis, não é? A pobreza, as injustiças, sabe por quê? Porque nós achamos que a justiça deve provir somente dos governantes, que a honestidade deve vir somente dos governantes, e nós somos um povo corrupto, e nós somos um povo interesseiro, um povo que está disposto a fazer qualquer negócio para se dar bem, um povo que não é capaz de jogar lixo no lixo, um povo que é incapaz de estender a mão a um vizinho que está passando necessidade. Como esperamos que este mundo seja um mundo transformado pelo amor, pela caridade, que neste mundo já se reflita a bondade, a justiça de Deus que prepara o seu reinado, se eu sou indiferente, se eu que tenho a possibilidade de não
bem para toda a cidade, mas fazendo bem para o teu vizinho, para a tua rua. Não faço. Querido irmão, por isso o Evangelho para nós deve ser essa força de fermento. Você pode fermentar. Você pode transformar as pequenas realidades da tua vida. Porque pensa bem, se cada um assume a sua missão de fazer o bem, aquele que pode. Você, marido, fazendo bem à tua esposa e aos teus filhos. Você, esposa, fazendo bem ao teu esposo e aos teus filhos. Você, filho, levar a sério a tua vida. Se cada um faz aquilo que pode, se cada um faz aquilo que é no seu domínio, meus irmãos, nós começaríamos a experimentar sinais do reino de Deus já aqui. É por isso que Deus nos deu o seu Espírito, para que agora nós já produzamos frutos de bondade, para que já agora, mesmo maculados pelo pecado, possamos exalar o odor de Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo. Isto é, esta é uma missão de todos nós. A oração que o Padre Guilherme oferecia a Deus no início da missa, dizia assim: Senhor, dai a graça para a nossa cidade, para que governantes e a população, os cidadãos, sejam, pela sua ação, sejam promotores da justiça, da igualdade, da felicidade e do bem. Ou seja, nós, como brasileiros, somos um povo, às vezes, muito mal acostumado em achar que tudo tem que vir dos políticos, não é isso? Tudo tem que vir dos legisladores, tudo tem que vir de cima. E nós esquecemos assim. Isso acontece na igreja também, hein? Tudo tem que vir do padre, não é isso? Ah, para eu visitar um doente, eu vou lá, padre, tem que visitar um doente. Raça. Quem que você não visitou? Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Veja, nós temos essa ideia preguiçosa de vida. Nós temos essa ideia de transferir os problemas para os outros, de transferir a bondade que tem que ser feita para o outro, para transferir as soluções de problemas que são perfeitamente possíveis de se solucionar para os outros. Não é problema meu. Hoje, meus irmãos, um grande fruto para a nossa cidade, poderíamos pedir a Deus essa graça. Uma consciência certa de que esta cidade é problema nosso, é interesse nosso, porque se nós transformarmos essa cidade em um lugar cada vez mais de justiça, de amor, de solidariedade, de beleza, de paz, de caridade, veja, meus irmãos, nós não só seremos uma cidade amargurina do Estado, não é? Mas nós podemos não ser só a cidade do dedo de Deus, não é isso? Nós podemos ser a cidade onde Deus é verdadeiramente contemplado pelos seus cidadãos e governantes. Nós podemos, nosso Senhor nos deu esta missão. Eu vos envio a vós, ide. Isto é, nosso Senhor nos deu o Espírito para isso. Nós podemos muito mais. Então não fiquemos sempre esperando os outros, não fiquemos sempre transferindo problemas e culpas. Cada um de nós, diante do Senhor, com a nossa consciência, precisamos tomar a nossa missão de fermento, de sal, de luz. E Deus vê nosso coração. Termino com esse evangelho de hoje tão bonito. Vocês escutaram, prestaram atenção no evangelho de hoje? Foi o evangelho de 2 domingos atrás. Quem foi a missa de 2 domingos atrás lembra? A viúva que chegou diante do cofre do templo e vários ricões lá. O cofre, lembra, gente? Na época não tinha nota, né? É só moeda. Então quando jogava a moeda no cofre, fazia aquele barulho bonito, né? De moeda, pronto. E ele, todo mundo jogando aquele monte de moeda. E essa mulherzinha, né, colocou apenas 2 moedinhas que não vai nada. Nosso Senhor, que estava ali sentado, chamou os apóstolos e disse: esta mulher ofereceu a Deus mais do que todos os outros, porque ela deu não o que lhe sobrava. Ela não fez simplesmente de qualquer texto, ela não fez de qualquer jeito, como tantos fazem o bem de qualquer jeito. Tantos fazem o bem porque tá bom, né? Porque estou dando juízo, vou fazer. Mas nós podemos fazer o bem como essa mulher fez, né? E atraiu o coração de Jesus. Ela fez de coração, ofereceu a Deus o seu coração. E assim nós desejamos que nossa cidade seja, que nossos governantes sejam cada vez mais, que façam o bem, que façam, não é? E às vezes o bem vai ser um monte de moeda, ou seja, vai ser um monte de obras, um monte de coisas. E outras vezes o bem vai ser fazer aquelas coisas que ninguém vê, que ninguém percebe, não é? Porque às vezes é muito interessante isso em nós, às vezes muitas coisas, as pessoas como nós, assim,
mastigando o teu passeio para a tua casa, não é isso? O asfalto que tu está pisando, né? Veja, meus irmãos, escutem essa palavra. Deus vê o nosso coração. Quem é juiz da bondade? Não sou eu, não é você. O juiz que vê a bondade das nossas ações é Deus. É esse que nos fará entrar na sua cidade. Portanto, eu e meu amigo, hoje, vamos assumir aqui diante do altar do Senhor Jesus, né? Esse compromisso. O compromisso de nós oferecermos a Deus todo o bem que nós pudermos fazer, seja ele as grandes moedas, seja o bem as duas pequenas moedinhas. Nós já entendemos pelo Evangelho de hoje que o que vale diante de Deus não é o que fazemos somente, mas como fazemos, com que espírito fazemos. E essa é a nossa prece final nesta manhã. Pedir cada vez mais, principalmente pelos nossos governantes, legisladores, autoridades. E por quê? É importante hoje nós rezarmos por eles que estão aqui, graças a Deus, não é? Por quê, meus irmãos? Porque nós, pelo nosso voto, pela nossa confiança, entregamos tanta responsabilidade, uma missão alta, uma missão importantíssima na mão desses homens e mulheres. E portanto nós precisamos pedir sempre mais ao Senhor que nos ilumine, que nos capacite, que nos dê um espírito cada vez mais generoso, caridoso, para que não somente façam o bem que fazem, mas que façam cada vez mais com um coração generoso, com um coração apaixonado, comprometido por esta cidade, que um dia passará, mas construindo nesta cidade uma cidade verdadeiramente de amor, de justiça, de paz, de bondade. Nós preparamos aqui já a cidade que não passa. Nós já preparamos o reino de Deus. Então, que na fidelidade dos governantes, governados que somos nós, né? Que nós possamos, num só coração, oferecer a Deus o nosso pedido. Abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos governantes, abençoa a nossa população, Senhor, para que nós, construindo esta cidade, preparemos o teu reinado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja